Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Cristo se faça presente no coração de cada um nessa noite e em todos os dias da nossa vida. Religião e Jesus. Eis o tema da nossa conversa desta noite. E de início eu vou ler uma mensagem do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. É o item 26 e diz o seguinte: se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. E amando, iluminará sempre. Então, desta maneira, eu convido a todos para que possamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com os nossos anjos de guarda. E queremos nesse momento, ó Pai, agradecer pela oportunidade da nossa vida, de poder estudar, aprender, de ter os nossos amigos, nossos familiares, de poder então, Senhor, conhecer o vosso caminho através das palavras do nosso querido irmão Jesus. Que possa nos guiar todos os dias da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a gente fala sobre religião, né? Religião e Jesus. Jesus todos nós conhecemos, sabemos quem foi e o que ele representa em nossas vidas. E religião é uma palavra que é muito utilizada, nós falamos, né? Para designar a religião a qual cada um professa. Mas será que já paramos para pensar realmente o significado dessa palavra? Religião. Olha só.
Então, fomos buscar na etimologia dessa palavra. O que quer dizer a palavra religião? É muito comum ouvirmos dizer que o significado é religar, né? É uma palavra grega religare e o seu significado é religar, é ligar novamente, voltar a ligar. Então essa religação, essa palavra religião, religar, religare, é muito utilizado para voltar a unir o homem ao que é divino. Já no dicionário português, o significado é o seguinte: crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Tanto no português quanto na etimologia da palavra, eles são muito próximos. E Kardec, Kardec, como todos nós conhecemos, foi o codificador da doutrina espírita. E ele, na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele escreveu um artigo chamado Sessão Anual Comemorativa dos Mortos. O Espiritismo é uma religião? Então, nesse artigo, Kardec também utilizou a palavra religião. Ele diz o seguinte, abre aspas, reticência. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens. Ou seja, fecha aspas, ele não fugiu da etimologia da palavra, nem do que o nosso dicionário português nos ensinou do que seja a palavra religião. Então, vamos entender, né, que essa palavra é essa religação com o alto, é buscar a divindade. E é nesse sentido que hoje nós vamos falar sobre religião e Jesus. Então, entendido o seu significado, vamos buscar na história da humanidade essa relação com o ser humano, né, até chegar a Jesus e chegar aos dias em que vivemos, os dias atuais. O Espírito Emmanuel, que era o mentor do nosso querido Chico Xavier, ele faz as seguintes considerações no livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao qual nos foi dado saber, apenas se reuniram nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição no planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Vemos, dessa forma, a excelsitude de Jesus, o construtor da nossa moradia, planeta destinado à nossa melhoria espiritual. Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se. Então, olha que maravilhoso. Conforme o texto de Emmanuel, Deus, na sua bondade e misericórdia, esse Pai, né, que cuida de todos nós, permitiu que esses espíritos de alta envergadura, esses espíritos de grande conhecimento celestial, se reunissem para então
estarem presentes na formação do nosso planeta Terra a primeira vez. E desde então, com certeza, não deixaram de estar à nossa volta, no nosso orbe terrestre, de alguma forma nos influenciando, nos guiando. E a segunda vez que esses espíritos se reuniram foi para decidir a vinda de Jesus, o nosso irmão querido, para que aqui viesse e trouxesse a nós o conhecimento das leis morais de Deus e o conhecimento daquilo que se faz necessário para o nosso aprendizado e crescimento. Então, entendendo que esses espíritos já estiveram e estão, conosco, mas vamos rebuscar lá nos primórdios de quando a Terra realmente surgiu, de como foi chegando a raça humana. Então, desde lá, com certeza, esses espíritos estavam presentes de alguma forma. Então, devemos entender que os seres humanos primitivos aqui na Terra, eles eram orientados por esses espíritos superiores. Porém, óbvio, claro, naquela época, esses espíritos se manifestavam de alguma forma, e para aquele povo primitivo, que éramos nós, eles eram deuses, não um Deus único, eram deuses. E para agradar esses deuses, o que esse povo primitivo fazia? Construiu altares, templos. Eles não tinham entendimento de um Deus único, não, eram vários deuses. O sol, a lua, uma pedra, um animal, tudo para aquele povo primitivo que não entendia essa questão de um Deus único, que é uma fonte de bondade. Eles construíam tudo isso para agradar aqueles seres que fugiam da sua compreensão humana. E além de templos e altares, que eles faziam, eles também faziam sacrifícios de animais e algumas vezes dos próprios seres humanos. Porque era uma forma de agradar. Eles não tinham desenvolvido o senso moral, tinham que alguma forma de agradar. Então, nesses primórdios, já que começou a ter essa ideia de religião, de religação com o alto, com o divino, Portanto, as religiões, de início, pessoal, tiveram suas bases nas crenças dos seres humanos. Embora esses seres humanos que tinham um despertar a mais do que os outros, eles ainda não tinham esse senso de moral, não. Eles não tinham, usavam sua inteligência, sua moral, eram pouco desenvolvidas. E eram muito influenciadas ainda pelas paixões grosseiras. Vamos entender isso. Então, desse modo, aquelas teorias filosóficas e morais, mesmo sendo fundamentada em revelações mediúnicas, porque nós não vamos esquecer que a mediunidade, desde que o mundo é mundo, ela existe. O médium, desde que o mundo é mundo, existe, E eles tinham, alguns desses nossos irmãos mesmos primitivos, eles tinham um certo entendimento. E logo mais, ao longo dos tempos, chegando, vamos lembrar lá em Moisés, Já chegamos aqui bem mais próximo da gente. Moisés, ele tinha mediunidade. Nós sabemos disso porque ele tinha o contato. E a revelação que Moisés recebeu no Monte Sinai, onde ele ficou lá 40 dias e 40 noites para receber o quê? O Decálogo, os 10 mandamentos. Ele recebeu ali a ideia de um Deus único e a sua lei de amor, bondade e misericórdia. Inclusive, a gente sabe que as tábuas, falam tábuas, na verdade eram pedras, 2 pedras, onde foi escrito as 10 leis divinas, diretamente, nas pedras. Então, essas leis vinham até de alguma maneira em oposição às leis morais, civis ou disciplinares do próprio Moisés. Porque a gente sabe que Moisés, qual que era a lei dele? A lei mosaica? Olho por olho, dente por dente. E aí vem Deus, nosso Pai, e ensina falando de amor. Vai contra tudo aquilo que Moisés, na época, e era necessário uma lei dura, rígida, porque ele precisava conter os atos brutais do povo da sua época. Aí Moisés, recebendo essa mensagem de Deus,
Então, ele trouxe já o quê? O monoteísmo. Porque até então, aquele povo era politeístas, né? Ou seja, tinha vários deuses. E Moisés vem e fala de Deus. Então, ele trouxe para aquele povo, na época, um Deus único. Ele trouxe naquela época o conhecimento definitivo de que existe só um Deus, que é o Criador Supremo de tudo que está à nossa volta, né? E tempos depois veio nosso irmão Jesus, que nos mostrou que esse Pai é o nosso Pai maior. E tempos depois veio o Espiritismo, que entre tantas outros ensinamentos, nos mostrou que esse Deus ao qual Moisés nos apresentou, ele é eterno, infinito, imutável, material, único, né? É onipotente, soberanamente bom e justo. Então, com o monoteísmo já trazendo, né, na época de Moisés, ainda não foi fácil entender e aceitar esse Deus único. E os homens, seres assim predominantemente materiais em geral, ainda possuíam, como ainda possuem nos tempos atuais, limitações dessa compreensão real da necessidade de sobrepor ao materialismo as influências espirituais. Nós somos ainda influenciados por essa matéria grosseira, né? E aí esse entendimento ainda nos dias atuais se torna um pouco difícil. Tanto é que mesmo na atualidade as religiões são baseadas em fórmulas exteriores e numa fé muitas vezes sem questionamento. São tantas as religiões que existem, não é uma crítica a nenhuma religião, não é isso, mas é algo real, é um fato que nós percebemos. Ainda somos ligados a essas questões de rituais, de templos, não é? Isso é natural e isso faz parte da nossa evolução. Mas Deus, na sua sabedoria divina, ele designou o seu Filho, Jesus Cristo, para que aqui viesse. Naquele momento de conturbação, para dizer que existe um Deus único, que não havia necessidade de templos, de mortes, de nada disso. Ele deixou que Jesus viesse para ser o nosso governador, do planeta Terra. E esse Espírito perfeito, esse Espírito mais evoluído que aqui esteve no planeta Terra, ele foi anunciado por vários profetas. E o primeiro a anunciá-lo foi Jeová ao próprio Moisés, como está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, que diz o seguinte: vou suscitar para eles, os hebreus, um profeta como tu, do meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Também não foi apenas Moisés, né, que recebeu esse aviso, essa predição. Existiu vários outros profetas que fizeram a predição de que Jesus aqui estaria aqui, não Jesus específico, mas um rei, né, um ser muito evoluído. E então a gente vê essas predições em Isaías, em Jeremias, em Oséias, Miqueias, Malaquias e por fim João Batista. Estão todos no Velho Testamento. A Bíblia é um relato de todo esse período de transição, né, até chegar hoje. Então, no Velho Testamento encontramos esses profetas que disseram: olha, vem um rei. Então, o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, ele cita as seguintes palavras também de Jeová sobre Jesus. Diz o seguinte: eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais, eis que ele vem.
Então foi anunciada essa vinda. Foi anunciada que viria até nós um mestre, um rei, que poderia estar realmente mudando toda aquela história vivida até então. E esclarece-nos, voltando a Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele também nos esclarece, ele vem de encontro a tudo o que foi falado até agora, de que a base das religiões baseia-se no trabalho do Cristo. Então nós temos essa religião, essa religação com o divino até Jesus, e de Jesus para cá continuou, mas de uma forma diferenciada daquilo que até então entendia-se por religião. Então Emmanuel diz o seguinte: em todos os grandes períodos da evolução religiosa, antes do Cristo, vemos as demonstrações incompletas da espiritualidade. Não há padrões absolutos de perfeição moral, indicando aos homens o caminho regenerador e santificante. Aparecem linhas divisórias entre raças e castas, com vários tipos de louvor e humilhação, para ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores e vencidos. Com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé. No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes de fraternidade que dominarão os séculos. O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário de amor universal se abre, iluminado e sublime, para a santificação da humanidade inteira. Olha que maravilha! Então, quando Jesus aqui veio, ele trouxe todo um ensinamento, comprovando realmente que existe esse Deus único de amor, de bondade. Mas não foi fácil, né? Vamos lembrando desde lá dos primórdios, que éramos politeístas, veio Moisés e falou sobre Deus, e de lá para cá ainda foi buscando esse entendimento de que teria esse Deus único até chegar Jesus, e até nessa época de Jesus ainda se glorificavam outros deuses. Gente, e aí tem um livro que é maravilhoso, que é Paulo e Estevão, que ele fala esse período pós-morte do nosso irmão Jesus, né? Que primeiro veio Jesus e todos conhecemos a história dele. E o livro, ele conta a história de Paulo e Estevão, Paulo de Tarso, mas aqui está retratado, é uma psicografia, esse período após a morte de Cristo e como seus discípulos, seus apóstolos, continuaram esse legado do nosso irmão Jesus Cristo, né? E assim como Jesus, que pregava nas ruas, meia natureza, os seus evangelistas, os seus apóstolos fizeram a mesma coisa. Jesus dizia que o melhor templo para Deus é o nosso coração. E ele pregava que em meio à natureza, tudo se acerta, tudo nos traz a energia positiva desse Criador. Ele exaltava a liberdade dos lírios do campo e dos pássaros no céu que não tinham que se preocuparem como se vestir e se alimentar. A natureza, ele se encarregava disso. Eram metáforas que Jesus usava da questão da liberdade, a favor da liberdade do espírito, que nós não deveríamos ficar presos à materialidade, né? Tanto é que foi, aqui no livro Paulo e Estevão também fala o relato de que Jesus pregava sim em algumas casas, assim como seus apóstolos, em alguns templos que já existiam, assim como seus apóstolos. Mas assim como Jesus, pregavam mais em meio à natureza, com o povo humilde. Porém, Jesus, ele fez o primeiro culto cristão no lar, que foi na casa de Pedro. E foi aí que Jesus falou aquela famosa frase que todos nós sempre falamos e não nos atentamos, quando Jesus disse assim:
Onde estiverem 2 ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Ou seja, Jesus, quando ele disse isso lá na casa de Pedro, no primeiro culto cristão no lar, ele já deixou bem claro, onde ele estiver, 2 ou mais pessoas estiver, eu ali estarei. Então Deus também estará. Então não há necessidade desse templo, dessa construção material. Porque a verdadeira religião, o religar, está em nossos corações, né? Está em nossas atitudes. Quando Jesus fez esse culto cristão no lar, na casa de Pedro, ele falou a grande lei de amor, de bondade do nosso Pai maior. Ele disse que para que o homem avançasse em sua jornada evolutiva, deveríamos encontrar soluções do nosso problema nas leis morais e de amor do nosso Pai maior. E ele disse que quando desviamos dessas leis, nós só vamos ter dor e sofrimento. E a norma preventiva contra essa dor e sofrimento, o que Jesus pregou naquela época e até hoje nós devemos seguir esse caminho? Ele pregou o otimismo, a serenidade e a confiança na providência divina. Jesus falou do novo mandamento. Qual é? Fazer aos outros o que quereríamos que fizessem conosco. E estabeleceu como um mandamento maior: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele veio fortalecer as leis de Deus. Os 10 mandamentos ele resumiu nesses 2 básicos, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele fez essa compreensão e ele também ensinou depois o amai-vos como eu vos amei. E ainda disse a Pedro: perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E Kardec, que foi nosso codificador, numa expressão muito feliz disse: fora da caridade não há salvação. E também, espíritas, amai-vos e instruí-vos, todos de encontro aos mandamentos do nosso Pai. E os apóstolos, continuando o culto cristão no lar, eles trouxeram ao conhecimento quem era o Mestre Jesus, o que ele veio fazer até aqui. Paulo de Tarso foi escolhido, né? Ele era Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos na época, e na estrada de Damasco ele se converteu ao cristianismo. E ele então se tornou o grande apóstolo, levando para todos os lugares os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele, no decorrer dos tempos, Paulo disse a Lucas, um dos evangelistas: o evangelho deverá ser levado para todos os lares do mundo e cada lar irá transformar-se num verdadeiro templo do Cristo. Veja bem, quando ele diz em cada lar, quando ele diz que nós devemos honrar, quando ele diz que nós devemos ter esse amor ao Pai, ele nunca, Jesus não disse, nem os apóstolos, que tem que ser em ambientes fechados, entre 4 paredes, em qualquer lugar, basta reunir e ter esse amor, né? Esse exemplo que Jesus nos deixou, que nos ensinou, isso é importante. Devemos entender que Jesus, na sua simplicidade, na sua bondade, ele nos mostrou qual é o padrão de comportamento que deveremos ter, que é auxiliar na construção do nosso próprio futuro, que é um exemplo. Jesus foi nosso exemplo de moral e que reflete essa intensidade do universo, intensidade de Deus, que nos deixou esses ensinamentos. Está em nós as nossas leis, essas leis morais de Deus está em nós. Jesus Cristo, que é o nosso Mestre e Senhor, ele nos ensinou isso. E nós devemos sempre nos atentar para o seguinte: essa religação, essa religião que nós devemos procurar está em nossos corações. E a construção da mentalidade cristã, meus irmãos, ele passa então pelo entendimento do Evangelho
e pelo esforço de melhoria moral ensinado pelo Cristo. Enfatizamos que sempre somos abençoados pela providência divina quando efetivamente nos dispomos a conhecer e vivenciar essa mensagem cristã, vivenciar essa religação com a divindade, com Deus. Aí nós estaremos praticando a verdadeira religião cristã, que é tudo aquilo que o Cristo reafirmou quando aqui esteve. Então, nesse momento, eu convido a todos mais uma vez para que possamos fechar os nossos olhos, sentir à nossa volta essa harmonia de paz, de amor, de serenidade que o Mestre Jesus nos ensinou. E vamos encerrar com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como num grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sob a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Deus conosco, hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos.